Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos que estão nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. Vamos ler hoje mais 3 capítulos, do 13 ao 15 de Isaías, e vamos chegar lá. Aqui o capítulo 13 é a proposta aqui anunciar a destruição iminente da Babilônia. Então aqui como o juízo de Deus. No verso 1 do capítulo 13, diz assim: advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu esta visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina, desnuda, e gritem a eles, chamem-lhes com um aceno, para que entre pelas portas dos nobres. Então aqui essa profecia é uma profecia contra a Babilônia. Isaías mostra aqui de uma forma ampla que essa profecia foi sobre Judá e Jerusalém, sobre a Síria, e agora está sendo sobre a Babilônia. Então aqui nós temos aqui uma profecia muito forte contra a Babilônia. Ele vai descrever que o exército do Senhor se reunirá para executar e julgar todo o povo. Tanto é que no Gênesis 15, Deus ele fala para Abraão que Deus levará toda a sua descendência para uma nação, e ali passará 400 anos como escravos. E depois Deus viria resgatar e levaria aquela terra para uma terra que mana leite e mel. Talvez você fala, poxa, pastor, 400 anos, por que houve tanta demora? Esses 400 anos aqui é a taça da ira. Então, contra as nações, que naquela terra a taça vai se encher. Vai se encher, e ali demorou esses 400 anos. Então, o povo ia exercer o juízo da mesma forma que Isaías profetizou. Deus, ele usava nações estrangeiras. Quando o povo pecava, vinha nações estrangeiras, como o Egito, como a Síria. Deus usava isso para, posso dizer, despertar o povo, exercer o juízo sobre a nação de Israel. Aí Deus vai anunciar o dia do Senhor. Então nós falamos isso, já essa expressão, ela vai se repetir por muitas vezes na Bíblia. Eu posso dizer que é o dia do Senhor, o dia o juízo da ira do Senhor. Fala sobre a devastação da Babilônia. No capítulo 13, no versículo 9, diz assim: vejam, o dia do Senhor está perto. O dia cruel e da ira do grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecados. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. Não vai ter luz. O sol nascerá, o sol nascente escurecerá. A lua não fará brilho, não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os ímpios pela sua iniquidade. Então esse dia vai ser terrível. Vai ter pessoas que vão querer fugir. Vai falar que as montanhas caiam sobre mim, mas não tem como. Esse dia, o grande dia do Senhor. O grande dia onde as pessoas vão entrar em pânico, assim como foi com Sodoma e Gomorra. Então, um nível alto de juízo. Então, um juízo completo. O dia do juízo. Pode ter certeza que esse dia vai chegar, né? Duro é cair na mão de Deus, esse Deus que é santo, esse Deus que é poderoso. No capítulo 14, o propósito aqui é profetizar a restauração de Israel e a queda. Ele continua falando da queda da Babilônia, incluindo aqui uma sátira sobre o rei da Babilônia. Então o capítulo 14 ele começa com uma promessa que o Senhor terá compaixão de Jacó, amém? E ainda escolherá Israel
estabelecendo sua própria terra. No verso 1, no verso 2 do capítulo 14, diz assim: o Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher a Israel. Glória a Deus. Não veio os 400, os 400 anos, o povo ficou ali na escravidão, a taça da ira de Deus, mas o Senhor terá compaixão de Jacó e tornará a escolher a Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se ajuntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Amém? Então isso daqui é algo glorioso, né? Então aqui ele fala que Deus, o Senhor, terá compaixão de Jacó e ainda vai escolher Israel, estabelecendo a sua própria terra. E também ele inclui aqui a sátira do rei da Babilônia, descrevendo a sua queda do poder e a zombaria dos outros reis. No verso 12 ao verso 14, Isaías vai usar aqui uma linguagem figurada para descrever a arrogância e a queda do rei da Babilônia, comparando ele a Lúcifer, a estrela da manhã que foi derrubada do céu. Olha o verso 12, um dos poucos versículos que falam aí, posso dizer assim, da queda de Lúcifer, de Satanás. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado da terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Escol. Você será levado. Irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se a sua situação e o seu respeito ponderarão. É este homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos. Fez o mundo um deserto e conquistou cidades. E não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Uns poucos versículos aqui que fala dessa queda de Lúcifer, né? Então ele fala dessa queda de Lúcifer, que Lúcifer era um querubim ungido e ele vai se rebelar contra Deus, querendo ser maior do que Deus. E ele foi expulso e com ele caiu a 10ª parte, 1/3 da parte do céu. Né? A 10ª parte não, né? 1/3. E vai ser expulso do céu. Então aqui nesse texto fala dessa figura que é Lúcifer, que é Satanás. O capítulo 14, ele termina aqui com a confirmação que a Babilônia vai ser completamente destruída e jamais voltará a ser erguida e construída. Amém? Isso é muito forte. Vamos para o capítulo 15. Isaías aqui, o propósito do profeta aqui é anunciar o julgamento eminente sobre Moabe. Então nós já vimos aqui a Síria, nós já vimos aqui o julgamento sobre Judá e Jerusalém, sobre a Babilônia, está falando aqui de Moabe, né? Então Isaías ele fala aqui do julgamento contra Moabe. Olha, é muito forte, hein? É muito forte. No verso 1 do capítulo 15, diz assim: profecia contra Moabe, advertência contra Moabe, sim, na noite que foi destruída, Ar em Moabe ficou arruinada, e a noite em que foi destruída, Kir em Moabe foi arruinada. Soube-se o templo de Bidom. Amém? Então aqui a profecia ela se cumpriu. Então aqui o verso 1 começa aqui com um lamento sobre Moabe. O profeta Isaías, ele vai aqui pintar uma imagem, né, vivida do sofrimento e da tristeza dos moabitas, que choram, que planteiam
em todos os lugares, nos lugares altos, né? A Bíblia fala aqui, ó, advertência, sim, de noite uma cidade destruída, foi arruinada e foi destruída, tal. Sobe-se ao templo de Dibon e seus altares idólatras para chorar, por causa do Nebo e de Medeba. Moabe planteia, todas as cabeças estão raspadas e toda a barba foi cortada. Aqui todos estavam de luto, de planto, chorando, né? Então, o versículo 5 é o versículo chave, que eu vou até ler para vocês. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eclate, Cilícia. Sobem pelo caminho de Luite, caminhando e chorando pela estrada de Oriono. Levantam, clamam a face da destruição. Então isso daqui é muito forte. Então aqui no verso 6 ao verso 9, fala da devastação. O verso 9, né? Nós vemos aqui a profecia contra Moabe. Jeremias também vai profetizar contra Moabe, que nós vamos chegar lá, confirmar essa destruição. Isaías profetizou então a desolação que nós vimos aqui, tanto da Babilônia como de Moabe. E aí nós podemos resumir o capítulo 15, que nenhuma nação está isenta da justiça de Deus. Pode ter certeza disso. O nosso Deus é justo e julgará todas as nações. Todos comparecerão naquele grande dia, no dia do Senhor, né? Por mais que eu e você tenham ouvido muito essa expressão, Deus é amor, amém, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus. Então essas profecias aqui, não é para você ter medo, mas é para você ter temor. E quando a pessoa ela tem temor, ela foge do pecado. Então, essa referência aqui, quando a pessoa tem temor, tem reverência, tem respeito e foge do pecado. Essa profecia do julgamento contra as nações arrogantes. Nações arrogantes. Aí veio o juízo. E quando há o arrependimento e quando a pessoa se humilha, Deus ele exalta. Mas quando a pessoa tem um coração duro, então ela paga o preço. Terminamos hoje aqui mais 3 capítulos e vamos com toda a força amanhã, 16, 17, 18. Em breve vamos terminar mais um livro da Bíblia. Eu quero aqui te desejar uma terça-feira abençoada. Hoje é dia de culto, às 19h30. Nós vamos já terminar uma campanha, começar outra e vamos com toda a fé, porque eu tenho certeza que essa última semana aqui é de vitórias, é de boas notícias. Tá certo? Eu aguardo por todos vocês hoje, Avenida Guapira, 815, no Tucuruvi. Igreja Nação dos Vencedores, tá bom? E amanhã, nesse mesmo horário aqui, no estudo bíblico, vamos estar juntos. Deus abençoe a todos.